Estou participando, estava até agora, do debate na Comissão de Assuntos Econômicos, conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que discute nesse momento, com a presença de 5 governadores do Estado, 5 governadores de Estado, a medida, a Resolução 72, que unifica as alíquotas de ICMS dos produtos importados no Brasil. Essa posição, certamente, é uma posição extremamente importante para o Brasil e o PSB tem consciência disso. O país vive um processo de desindustrialização que já se arrasta por muitos e muitos anos, não é um resultado de uma política ou de uma medida específica do governo federal, muito menos do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, mas se faz extremamente necessário que o país tome medidas neste momento e a presidente toma iniciativas visando reequilibrar a balança comercial do nosso país e, principalmente, reequilibrar a capacidade industrial do Brasil. No entanto, o debate se faz importante justamente porque existem alguns estados que encontraram, na prática do incentivo à importação via seus portos, a oportunidade de conquistar receitas e organizar suas economias, de maneira que é fundamental que o Senado, ao fazer esse debate, faça, primeiro, viabilizando a presença dos estados que são prejudicados no processo de discussão. É o que fazemos hoje e faremos amanhã em reunião das 2 comissões para ouvir todos os lados. O segundo aspecto, senhora presidenta, como líder do PSB, que tem como um dos seus governadores, o governador Casagrande, do Estado do Espírito Santo, que hoje se reuniu com a nossa bancada para debater as dificuldades do seu Estado, que há 41 anos pratica esta política, que não pode ter, no dia seguinte da aprovação desta resolução do Senado, um vazio orçamentário, um vazio de receita, sem que haja uma compensação, sem que o povo do Espírito Santo possa entender um processo de esvaziamento das receitas do Estado e de diversos municípios do Estado, sem que nós possamos acompanhar a negociação com o governo federal, fazendo com que o governo garanta aos estados prejudicados compensações em políticas que possa garantir a manutenção do aquecimento de suas economias. E digo isso porque muitos estados, ao discutirem aqui, representantes de estado e mesmo o governo federal, quando discute essa questão, e estas questões, se coloca numa posição de quem está fazendo um julgamento daqueles estados que tomaram alguma medida em algum momento para combater as diferenças regionais vividas pelo nosso país. Especialmente os estados do Nordeste têm sido caracterizados sempre como estados praticantes de uma guerra fiscal que prejudica o Brasil. Uma guerra fiscal, entre aspas, que prejudica o Brasil. Nós não temos dúvida que hoje a chamada diferenciação fiscal praticada pelos estados brasileiros traz prejuízos ao conjunto do país.
Mas essas medidas foram tomadas pelos estados nordestinos visando a defesa de suas economias, que não encontraram, à época, no governo federal, aquele apoio necessário para, através do governo federal, praticar as políticas fiscais e tributárias que fossem responsáveis pelo reequilíbrio da economia tão desigual em nosso país. Portanto, senhora presidente, senhores senadores, o nosso partido apoia as medidas do governo, mas não se colocará votando nessa questão sem que sejam garantidas medidas para compensar os estados que sairão prejudicados com perda de receita neste momento, como se esta fosse a única medida capaz de salvar a desindustrialização do Brasil. Isto é uma mistificação da discussão, porque serão necessárias medidas diversas na economia, na macroeconomia, para que nós possamos recuperar a capacidade de industrialização do nosso país, que vem sendo atacada há muitos e muitos anos, sem que grandes providências fossem tomadas para superar as dificuldades que nós nos encontramos no momento. O governo do presidente Lula iniciou medidas de proteção da indústria nacional, agora, principalmente, o governo da presidente Dilma vem pensando medidas nessa direção, e nós apoiaremos todas que vierem no sentido de manter e de aquecer a indústria do nosso país, mas é preciso que isso seja feito sempre buscando mecanismos de compensação que não prejudiquem as receitas já previstas dos estados brasileiros, para que isso não resulte no empobrecimento das economias locais. Portanto, senhora presidente, quero mais uma vez aqui registrar essa posição do PSB. Também, presidente, anunciar para esta casa que nós estamos, nesse momento, tendo a reunião da comissão mista, a CPMI, que investiga a violência sobre a mulher em nosso país. E, nesse momento, recebendo a secretária nacional de Defesa dos Direitos da Mulher e debatendo com a Câmara dos Deputados, as senhoras deputadas e senadoras, essa questão que para nós é uma questão essencial da superação, da conquista de uma situação de igualdade de oportunidades no Brasil, que é a superação da violência contra a mulher. Eu sou relatora da CPI, que investiga o tráfico de pessoas no Brasil e, sem dúvida nenhuma, a mulher é a principal vítima desse tipo de fenômeno, de crime negativo, portanto, de fenômeno negativo que ocorre em nossa sociedade. Nós, com essa CPMI e com a CPI do tráfico de pessoas, estamos dando passos importantes na investigação para aprimorar a legislação e os instrumentos, as ferramentas para combater a violência contra a mulher no Brasil e para combater este crime difícil de ser identificado, mas tão danoso à cidadania, tão danoso ao nosso país, especialmente, que precisa aprimorar a sua legislação, para que nós possamos efetivamente ter métodos eficientes e punição exemplar desses crimes. O senador Pedro Tax, que vem desenvolvendo um trabalho realmente criterioso à frente da comissão que estuda as mudanças no Código Penal, está recebendo já as contribuições do movimento de mulheres, no sentido da penalização da violência contra a mulher, mas também no combate ao crime de tráfico de pessoas em nosso país. Nós vamos avançar nessa legislação e, sem dúvida alguma, dar uma contribuição para que o Brasil progrida no combate a crimes tão odiosos.